Eu quero falar com você hoje sobre a nossa terceira lição de Igreja, um lugar irresistível. E eu sei que tem sido uma bênção todas as semanas anteriores, assim como foi com a série Jesus, Meu Amigo, tem sido aqui também. E eu nem vou ficar bravo com aqueles que pularam o texto que eu mandei no resumo, porque olha só, hein? Meu Deus. Uma dica é quando tem um texto muito grande, você envia antes para os membros da célula para que eles possam ir lendo ao longo do dia e quando chega na célula você só menciona porque já está gravado. Mas eu perdoo todos vocês em nome de Jesus e prometo que o Salmo 119 vai ficar lá só para a última lição a respeito da igreja, um lugar irresistível. Amém? Eu quero convidar você a ler junto comigo. Nós vamos ler o Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1 é o que eu quero ler com você aqui agora. Vai aparecer aqui na tela, que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em, fala aí na sua casa, união. Então, mais uma vez, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Eu li errado, é Salmo 133, verso 1. Apareceu qual aí para vocês? Apareceu certo, né? Eu estava lendo errado, gente, desculpa. Salmo 100, olha só, me perdoem. Salmo 122, 1 fala outra coisa, eu confundi nas telas aqui. Diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então apaga tudo que nós lemos e deixa para mais tarde. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha para a janelinha que está do seu lado e fala assim: eu me alegro de ir à casa do Senhor contigo. Eu me alegro de ir à casa do Senhor contigo. Aleluia. E é muito interessante porque eu não sei você, mas eu amo estar na casa do Senhor. Não sei se você já parou para pensar no privilégio que nós temos de poder ir à igreja. O privilégio que nós temos de ir à casa do Senhor. Querido, talvez um dos pontos mais altos da nossa semana, se não o mais alto, é quando nós nos preparamos para estar na casa do Senhor. E o salmista já diz: a minha alegria, eu me alegrei com aqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não sei porquê, mas sempre que eu leio esse Salmo 122, eu imagino um grupo de pessoas andando pela rua e felizes, alguns até tocando violão, como nós já fizemos algumas vezes com jovens lá na Praça da Árvore. E aí sempre que passava na casa, tocava, e aí, vamos lá para a igreja, e chama, a pessoa está na janela, fala, vem, vamos comigo, nós estamos indo para a igreja. E a pessoa que recebe o convite diz, eu me alegrei com aqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. É tão gostoso quando a gente vê um testemunho de um líder de célula, por exemplo, que ele fala que faz um itinerário com o carro dele e passa na casa, né? Até antes da pandemia isso era muito comum, passava na casa dos irmãos da célula, enchia o carro para levar todos eles para a casa do Senhor. E eu não posso deixar de citar um exemplo aqui que está bem na minha frente, pastor Walter Roveri. Quantas pessoas, homens e mulheres de Deus, que ainda quando eram pequenininhos, até pré-adolescentes, iam ali lá de Diadema, com a Belina, com a Marajó, nem sei que carro que era, mas a Belina, Marajó, enchia a Marajó e levava as crianças lá para a igreja. Imagino, deixa eu abrir aqui, pastor, fala aí. Pode falar. A gente levava 13, 15 pessoas. Era eu e a Lourdes, adulto, e os adolescentes era essa média. Entre eu e ela, dava de 12 a 13 pessoas. Hoje não dá mais. Hoje Hoje, ainda bem que você nunca parou, né? Mas não tem como não lembrar, o pastor Walter e a Lourdes, eles são daqueles que convidavam, e as pessoas hoje podem dizer, me alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Querido, é um privilégio ir à igreja. A gente olha as notícias de tudo que está acontecendo ali no Afeganistão hoje, por exemplo. Eu estava lendo aqui uma matéria que uma ONG arrecadou não sei quantos milhões de dólares e fretou 7 aviões
para poder libertar alguns cristãos do Afeganistão que estão sendo perseguidos ali. E aqui a gente tem uma liberdade enorme de poder ir à casa do Senhor. Ou então você já parou para pensar que a igreja é o melhor lugar para convidar os seus amigos e familiares? Às vezes a gente quer convidar os amigos para uma pizza, quer convidar a família para assistir um filme, mas deixa eu te dizer algo, o melhor lugar que você pode convidar alguém para estar é na casa do Senhor. Eu nunca vou me esquecer quando eu estava num almoço de final de ano, isso alguns anos atrás já, e nós estávamos reunidos com a minha família na casa dos meus pais, e um primo meu, depois todo mundo jantou, comeu aquela sobremesa, minha mãe gosta de ter uma mesa bem farta, e eu vi que ele esperou dar uma amenizada no barulho, ele chegou bem perto de mim, pôs a mão dele sobre a minha mão, assim, e falou assim, Alex, quando você vai me convidar para conhecer a sua igreja? Você nunca me convidou para conhecer a sua igreja. Gente, aquilo penetrou no meu coração de uma tal forma. Eu falei, meu Deus, como eu pude ser me perder tanto numa questão tão simples. E convidamos, ele foi na época com a namorada, foram para a igreja, se converteram, foram para acampamento, se envolveram na célula. E eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la na vida do meu primo. Então, às vezes a gente perde essa noção de que o melhor lugar para convidar alguém para ir é a igreja. Afinal de contas, igreja é um lugar irresistível. Eu quero falar algo para você. Por mais que nós estejamos inseridos assim, numa onda contemporânea de modelo de igreja, o que torna uma igreja irresistível, preste bem atenção no que eu vou falar para você com todo amor e carinho. O que torna uma igreja irresistível é aquilo que o próprio apóstolo Joel já falou no começo da nossa Tadel. Não é a infraestrutura da igreja. É importante uma boa infraestrutura? Lógico que é. Isso abre os olhos das pessoas quando chegam e veem que existe ali uma estrutura para receber bem ele, a sua família, os seus filhos, que tem uma estrutura para os adolescentes, para os jovens, para as crianças, para os casais. Mas não é a infraestrutura que faz a igreja se tornar um lugar irresistível. Ela ajuda muito, mas não é o que faz a igreja ser um lugar irresistível. Outra coisa que às vezes a gente confunde muito, a tecnologia. Quanto mais tecnológica é a minha igreja, mais ela é irresistível. Isso é um outro conceito equivocado que nós, às vezes, trazemos para nós. A tecnologia ajuda? Mas lógico que ajuda. Você ter ali o pastor Felipe, a Luana, ter ali a Nete, que estava ministrando domingo com a Luciene, aquele mover de Deus maravilhoso, o Malpaião ali ministrando louvor à igreja, o pessoal ali, e aquele painel de LED atrás, aquelas luzes, aquela fumaça, né, a nuvem da glória, isso cria, sim, uma atmosfera que nos ajuda a nos entregarmos ainda mais na presença de Deus, mas isso não torna a igreja irresistível. Ajuda. Outra coisa, a liturgia do culto. Né? Nós sempre conversamos nas nossas reuniões com o apóstolo Joel sobre a liturgia do culto, o que a gente pode melhorar, o que pode ficar mais dinâmico, o que pode ficar mais moderno, faz os avisos em vídeo, fala os avisos, chama uma pessoa para fazer os avisos, faz antes do louvor, faz depois da palavra, começa com vídeo, coloca uma música antes do culto, uma música bem animada para encerrar. Vez ou outra a gente está conversando sobre isso, mas uma boa liturgia, que é a forma como conduzimos os nossos cultos de celebração, isso não faz da igreja uma igreja irresistível. Ajuda, mas não faz. Por exemplo, o apóstolo Joel estava todo moderno, para quem assistiu o culto da sede, estava de tênis. Meu Deus! Para quem viu o apóstolo Joel com terno e gravata durante a semana, de segunda a sexta, tem que trabalhar, ver ele pregando de tênis Nike ali, né? Camisa para fora. Gente, esse dress code que a gente tem aqui na nossa igreja, os pastores que se vestem muito bem, os membros que vão todos cheios de estilo para a igreja, esse dress code, essa igreja moderna na forma de se vestir, ajuda a atrair as pessoas, a nos aproximar dos irmãos, a quebrar algumas barreiras, mas isso não faz da igreja um lugar irresistível. Ajuda. E por último, não é o engajamento, porque a gente não pode deixar de falar isso hoje, né? Existem muitas igrejas de internet, pastores de internet. Ter um engajamento nas redes sociais, na internet, ajuda muito, para trazer pessoas ajuda muito, mas não faz da igreja um lugar irresistível.
Nós não vamos negar tudo isso que eu falei. Se você é pastor de uma igreja, faça da sua igreja o melhor ambiente, a melhor estrutura, o melhor dress code, a melhor liturgia, mas não caia no engano de achar que isso faz da sua igreja um lugar irresistível. Aí, trazendo para a nossa célula, o que faz da nossa célula um lugar irresistível não é a qualidade da reunião do Zoom. Não é só isso. Ajuda muito. Então, a pergunta que eu faço é: o que torna uma igreja irresistível? Primeiro lugar, anota aí, porque o que faz uma igreja irresistível? Uma igreja que nós não queremos deixar de estar, em primeiro lugar, é o propósito de vida. Gente, se nós entrarmos numa igreja que tem toda a tecnologia, mas você entra e sai e não sabe o que fazer daquilo que Deus confiou a você, não é uma igreja irresistível. Porque a igreja irresistível é uma igreja que nos dá propósito, senso de direção, que nos coloca no trilho, para que nós possamos desenvolver o nosso chamado, exercer os nossos dons e talentos com sabedoria. O senso de direção é uma das coisas mais importantes da nossa vida hoje em dia. Sabe? É indiscutível a qualidade de vida de alguém que sabe exatamente o caminho que ela está trilhando e aonde ela está indo, aonde ela quer chegar e como ela está fazendo para chegar lá. Né? Então, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, eu amo o ministério de Jesus, eu acho que você também, né? Jesus, uma das coisas que me chama a atenção no relacionamento dele com os discípulos, primeiramente, mas depois com todos aqueles que estão à volta de Jesus, é que Jesus dá um senso, dá um propósito de vida para os seus discípulos. Quando ele chama e fala: olha, Pedro, eu não vou fazer você mais pescador de peixe, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Jesus está dando um senso de propósito para aqueles discípulos. Quando ele chama, siga-me, vem, siga-me, Jesus está dizendo assim: a partir de agora, a sua vida que talvez estava sem rumo, sem direção, a partir de agora tem propósito, tem direção, tem um rumo. Quantas e quantas pessoas, os jovens, adolescentes, até adultos, que estavam vagando por essa vida sem saber o que fazer, mas pelo simples fato de fazerem parte da igreja irresistível, descobriram o propósito que elas tinham para a vida, que elas têm para a vida delas e que Deus quer estabelecer na vida delas. Então, na igreja, nós recebemos esse propósito, somos comissionados e somos enviados. Eu olho para a minha vida hoje e esse senso de propósito na minha vida hoje, eu falo isso com toda a alegria no meu coração, eu não encontraria em outro lugar. A faculdade que eu fiz, as amizades que eu estabeleci, a esposa que me acompanha nesses aí quase 13 para 14 anos de casamento, tudo isso, esse senso de propósito, de paternidade, de filiação, de comissionamento, de envio, de ministério pastoral, de carreira acadêmica, tudo isso eu devo ao simples fato de um dia meus pais terem aceitado o convite da minha avó e do pastor Cláudio de conhecerem a Igreja Metodista Renovada. Né? É muito interessante isso. Segundo, então, primeiro, propósito de vida. Segundo, e esse talvez eu acho o mais importante, o que torna uma igreja irresistível não é a sua tecnologia, isso ajuda, mas o que torna uma igreja irresistível é o cuidado pastoral. Meu Deus, uma igreja com cuidado pastoral é uma igreja irresistível. Você ligar você receber uma ligação do seu pastor: filho, bom dia, né? Ele começar animado ali, você ser cuidado, né? Uma visita pastoral, uma ligação, uma live que parece tão distante, mas que fala ao nosso coração e demonstra um senso de preocupação, como está a nossa vida espiritual nesses dias tão conturbados. Querido, uma igreja pode ter tudo, mas se ela não tiver o cuidado pastoral, é uma igreja vazia. É uma igreja vazia. Então, nós temos o privilégio de estarmos debaixo de uma cobertura. Estávamos conversando, eu, o apóstolo Géser e o pastor Felipe, e nós estávamos falando sobre o apóstolo Joel. Ele tem uma unção apostólica, isso é inegável, mas o coração de pastor que ele tem é incomparável. E esta unção, querida, ela recai sobre nós. Não só você que tem o P maiúsculo de pastor, ungido, ordenado, mas você que cuida da sua célula, você é um
pastor da sua célula. Cuidado, tenham cuidado com as pessoas que Deus confiou a você. Liga para saber se está tudo bem. Veja como você pode servir. Seja um intercessor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: pastoreie um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Uma igreja precisa estar debaixo desta unção de pastoreio, debaixo desta unção de cuidado, visitas, mesmo que seja online agora com a pandemia, contato. Dê um ombro para as pessoas chorarem, sabe? Seja um conselheiro das pessoas que Deus colocou na sua vida, na sua célula, sabe? Um lugar, a igreja precisa ser um lugar de pastoreio, e o pastoreio fala de um lugar para ir. Você nunca parou para... Aliás, você já parou para imaginar no privilégio que nós temos de quando, de repente, nós estamos enfrentando um desafio tão grande na nossa vida e nós sabemos exatamente para quem ligar? Semana passada, nós enfrentamos um grande desafio aqui na nossa família e a minha maior alegria, né, foi poder ligar para o apóstolo Joel e abrir meu coração para ele. Falar, paizão, está acontecendo isso, isso, isso. E poder ouvir, filho, conta comigo. Conta com as minhas orações, nós estaremos juntos. Querido, isso não tem preço. Quando alguém lá de São Bernardo do Campo, quando alguém lá de São Vicente, que liga e está passando por um desafio e sabe exatamente para quem ligar, isso não tem nada mais reconfortante do que isso, sabe? Quantas igrejas os membros não têm acesso aos seus pastores? Quantas igrejas os irmãos estão lá há tantos anos, e nunca que o pastor fez uma visita, nunca que fez uma ligação. Uma igreja irresistível tem com cuidado pastoral. Eu estava, no começo do ano, estava conversando com um membro da nossa igreja, e ele falou assim, pastor, a mãe dele faleceu. Ele falou assim, pastor Alex, a minha mãe, ela ajudou a fundar uma igreja. Ela contribuiu financeiramente. Ela era obreira. A minha mãe faleceu, nenhum dos pastores da igreja ligou para mim. Minha mãe ficou internada no hospital, nenhum dos pastores da igreja que ela ajudou a fundar foi visitá-la no hospital. A minha mãe não era membro da minha igreja, da nossa igreja, da Metodista Renovada, mas o apóstolo Joel me ligou, você me ligou, os pastores me ligaram, os irmãos que trabalham no Encontro com Deus me ligaram prestando solidariedade. Ele falou, eu nunca vou esquecer da igreja que eu estou e do cuidado pastoral que eu tenho nessa igreja. Amém? Então, cuidado pastoral é tudo. Gente, olha para a sua célula. Pastoreie a sua célula. Ame a sua célula. Cuide para que ela seja bem pastoreada. Para que as pessoas, quando tiverem um problema, elas saibam para onde ir. Saibam para onde correr, para os braços de um pastor, de uma pastora na célula. Amém? E para nós avançarmos, porque se a gente começa a falar de igreja, eu não quero mais parar, mas em terceiro lugar, a terceira característica de uma igreja irresistível são os seus relacionamentos. Uma igreja irresistível pode ter as melhores redes sociais, mas se não houver um engajamento entre os irmãos, se não houver essa sinergia, para usar uma palavra mais moderna, essa igreja não é uma igreja irresistível. Nós não somos uma igreja onde você vai entrar e vai sair sem ter relacionamento. Nós não queremos que seja assim. Nós queremos ser uma igreja que você entre e alguém se torne seu amigo e você se torne amigo de alguém. Nós queremos ser uma igreja onde os relacionamentos mais profundos de amizade sejam firmados ali. Querido, as amizades são fundamentais no desenvolvimento e no linguajar mais coloquial, no desenrolar da nossa vida. Amigos são oportunidades. Veja, não oportunismo. Não tenha amizades que você queira sugar algo de alguém. Mas amizades são oportunidades de você servir alguém e você também ter o privilégio de alguém poder te servir. As amizades é o que nos proporciona avançarmos, crescermos em todas as áreas da nossa vida. Eu ouso dizer que os meus melhores amigos, sem sombra de dúvida, estão dentro da igreja. As melhores amizades, as pessoas que são mais importantes na minha vida, são as amizades que eu firmei e
estabelecia alianças dentro da casa do Senhor. Isso faz da igreja um lugar irresistível. Os Salmos, agora sim, o Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1, diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Outro texto muito, muito importante que a gente conhece de cor e salteado na palavra de Deus, ele diz assim, vamos ver onde é que está esse texto aqui, está aparecendo aí para vocês, né? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Ai daquele que estiver só e não tiver ninguém que o ajude a se levantar, ai daquele. Sabe, eu passei, já contei esse testemunho 1000 vezes, mas quando, nos momentos mais difíceis da minha vida, a minha alegria é poder saber que eu tinha pessoas que estavam ali para me sustentar, para me dar as mãos, para sustentar os meus braços, para que eu não viesse a tropeçar. Tenha amigos. Agradeça. Assim que terminar esse Tadel, mande uma mensagem para os seus amigos dizendo assim: eu sou muito grato por você ser o meu amigo e por juntos estarmos em uma igreja irresistível. E por último, né, para nós encerrarmos, só uma frase, eu ouvi uma vez essa frase, eu achei muito interessante. O pastor Lucinho Barreto, ele estava falando, ele falou assim: as amizades são tão importantes que as pessoas que estão no inferno estão lá por causa dos seus amigos. Mas ele disse algo. Mas as amizades são tão importantes também que aquelas que estão no céu provavelmente estão lá também por causa dos seus amigos, que um dia pagaram um preço para falar de Jesus para elas. Então, uma igreja irresistível é feita de amigos. E por último, para encerrar, uma igreja irresistível, ela precisa ser uma igreja que promove salvação e cura. Porque se nós tivermos todas as tecnologias, tivermos toda a liturgia, se tivermos toda a infraestrutura, mas se nos nossas reuniões não existir salvação e cura, nós não nos tornamos uma igreja irresistível. Os nossos cultos, as nossas reuniões, sejam da célula, seja o Renovado Young que teve com o Renovada Team Right, que teve no sábado passado, com vidas se entregando a Jesus, nos cultos de celebração, com vidas se entregando a Jesus, como vai ser no nosso Congresso de Mulheres, 22º, Levante e Resplandeça, salvação, transformação de vida, não é só um oba-oba. As nossas reuniões não são regadas apenas a palavras vãs, mas são palavras que são liberadas, que promovem salvação e cura. Querido, a nossa vida só tem sentido quando nós temos acesso à eternidade. A nossa vida começa a ter sentido quando nós temos acesso à vida eterna com Deus. O processo de salvação traz consigo a possibilidade de cura nos nossos traumas do passado e do presente. Quando nós somos confrontados com a possibilidade de salvação, de reconhecer Jesus como Filho de Deus, que pagou um preço na cruz do Calvário pela nossa vida, nós estamos vendo a porta do céu se abrindo diante de nós. Isso pode acontecer em vários lugares, mas a igreja, eu não tenho dúvida disso, é o lugar que Deus preparou para que esse processo de salvação, de cura, possa ser aperfeiçoado dia após dia, com as palavras que são pregadas, com as mensagens que são liberadas. É ali que a palavra de Deus, ela transforma, cura traumas e feridas que talvez você está fazendo aconselhamento com psicólogo há tanto tempo e ele não consegue te ajudar a vencer. Mas apenas uma palavra vinda do trono de Deus é capaz de mudar a nossa vida num estralar de Deus. Então, que nós possamos ter esse encontro, né, com Jesus, que essa igreja irresistível, acima de tudo, promova salvação e cura, para que as pessoas possam encontrar descanso para as suas almas, um lugar de refrigério. E eu quero concluir essa mensagem falando sobre o que torna uma igreja irresistível. Tem muito mais, mas nós vamos falar sobre esses 4 só hoje, dizendo para você que uma das coisas que eu mais costumo dizer para as pessoas que estão perto de mim é que, estando bem ou estando mal, esteja na casa
do Senhor. Porque uma das coisas que o diabo tenta colocar na nossa mente é de que quando nós estamos mal, eu nunca vi ninguém passando por um desafio que vai pedir a conta do emprego na primeira vez. Mas quantas vezes, infelizmente, eu já ouvi pessoas que dizem, estou mal. E a primeira coisa que elas abrem mão é da igreja, é do corpo, é de estar na casa do Pai com os irmãos. Nós não podemos. Se está tudo bem na sua vida, você tem muitos motivos de agradecer ao Senhor. Agora, se você está passando por desafios, você tem que estar na casa do Senhor com súplicas, com petições, porque é ali que Deus vai ordenar a bênção e a vida para sempre. É ali. Então eu falo sempre, olha, se você está bem, vá à casa do Senhor. Faça parte do corpo. Se você não está bem, a última coisa que você precisa deixar de fazer é estar na casa do Pai. Porque ali a palavra profética é liberada. Ali a unção do Espírito Santo é liberada. Eu estou prestes a ser pai pela terceira vez. E eu nunca vou me esquecer. Eu vou contar esse testemunho para encerrar, apóstolo, de verdade. Né? O seu Luiz Bertolato, não sei se ele está aí, Bertolato, o pai do Du. Eu lembro que teve um ano de o ano de 2015 foi um ano muito difícil para mim. Né? Eu tinha perdido meu filho, Timóteo, nosso primeiro filho, e depois 11 meses depois, eu tinha perdido meu pai. E o Dia dos Pais daquele ano de 2015, para mim, foi muito difícil, porque seria o primeiro Dia dos Pais que eu iria passar sem ter o meu filho e sem ter o meu pai. E quantas vezes o diabo passou na minha cabeça falando assim, não vai no culto, domingo você não vai no culto porque você vai chorar do começo ao fim, você vai ser envergonhado, você não tem o seu filho, o seu pai não está mais aqui, você vai ver os filhos abraçando os pais abraçando os filhos, e você vai passar vergonha porque você não vai ter ninguém para abraçar. E eu relutei aquela semana, talvez eu não me lembro da minha vida uma guerra espiritual tão grande que eu tenha passado quanto naquela semana para estar na casa do Senhor. E a minha esposa, ela falando, vai para o culto, apóstolo Joel, vai para o culto, você tem que estar no culto, não falte no culto. E eu, por fim, fui lá, estive no culto, o apóstolo Joel pregou uma palavra sobre paternidade, foi assim, algo tremendo e poderoso, e chegou aquele momento tão assim que eu estava lutando dentro de mim, o final do culto, onde vão ter as homenagens, onde os pais vão na frente, vão receber a lembrança, e eu me lembro que aquele domingo eu falei assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Enquanto os pais estavam lá na frente, eu sozinho, o apóstolo já me deu um abraço, mas o que foi mais marcante para mim, desculpa o choro, foi o seu Luiz, que deixou de abraçar os filhos ali, as filhas, a família, e ele veio e me deu um abraço. Eu nunca vou esquecer. E Deus, naquele abraço, disse, eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai. E quando eu lembro desse testemunho, eu penso, o que teria acontecido comigo se naquele domingo eu não tivesse ido à casa do Senhor? O que teria acontecido comigo? Eu não teria recebido esse cuidado, esse amor, esse sustento. Então, deixa eu te falar algo. A igreja é irresistível, não por causa daquilo que ela possui, mas por causa das pessoas que estão ali, que trazem senso de propósito, que liberam cuidado pastoral, que fazem da nossa vida ter sentido por meio das amizades e que promovem cura e salvação. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a colocar a mão no teu coração e desafiar você a falar para o Senhor, Pai, eu jamais deixarei de estar na tua casa. A igreja é um lugar irresistível. Senhor, eu declaro nesta noite, Pai, que esta unção alcance as células, alcance as vidas, Pai. Pai, que os pastores das células, os pastores de igreja, os irmãos que estão aqui conosco, possam nesta noite entender a importância de fazer parte de uma igreja irresistível, não por conta da infraestrutura, mas por conta do senso de propósito, por conta do cuidado pastoral, por meio das amizades que são estabelecidas
estabelecidas ali, por meio do projeto de Deus de salvação da nossa vida, de cura das nossas feridas. Pai, nós poderíamos ter as melhores luzes, poderiam ter os milhares e milhares de seguidores, mas se nós não tivéssemos esses princípios tão básicos da tua palavra, nós seríamos apenas uma igreja. Não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor quer que nós sejamos uma igreja irresistível. Por isso, libera esta unção sobre nós, que no tempo bom ou no tempo da dificuldade, nós possamos nos apegar ao Senhor e aos irmãos que fazem parte da nossa igreja. Eu oro e abençoo a nossa família metodista renovada, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra tão linda, tão maravilhosa. Por isso que o nosso Tadel é irresistível, amém? Olha só, o Tadel é irresistível, a Célia é irresistível, você é irresistível, né? Olha quanta bênção. Obrigado, pastor Alex, que coração, que palavra tremenda. Eu quero crer que enquanto o pastor Alex falava, o Espírito Santo te levou a pensar também em alguns momentos na sua história, em que pessoas marcaram um pouquinho da sua vida, numa palavra, num abraço, num conselho, num telefonema. Com certeza, em algum momento, pessoas foram usadas para também deixar marcas lindas em você. E enquanto o pastor Alex falava aqui, nós aqui estamos num Tadel, amém? Então, veja, eu olho e eu vejo, por exemplo, vamos pegar aqui a Joana, que é a nossa líder internacional, né? Ela tem uma célula toda quarta-feira à tarde, né? Com umas senhoras muito top, e que ela abraçou ali a célula, né? Eu acompanho, às vezes, quando eu entro lá e vejo as fotos, viu? Eu tenho essa mania de dar uma vasculhada e ver as fotos. E vamos pensar a Joana. Então, você se imagina na figura da Joana, porque enquanto o pastor Alex falava, evidentemente que ele está falando um âmbito maior, que é a igreja como um todo. Onde tem, por exemplo, o pastor Walter, pastor Neemias, o nosso querido Josenaldo, o pastor, o nosso querido lá o Israel, tem o pastor titular, o pastor auxiliar, mas eu olho e vejo você, a Joana, ela é uma pastora para mim. Assim, por que ela é uma pastora? Porque ela cuida de um rebanho. Quando a carta é escrita por Timóteo, né, para nós cuidarmos do rebanho, pastorear o rebanho, não está falando de uma igreja de 500, 1.000, 2.000 pessoas, está falando de um rebanho. E o seu rebanho pode ser um rebanho pequeno, por enquanto, ainda. Então, a Joana tem ali um rebanho de umas senhorinhas, né, Joana? Umas senhorinhas que é o rebanho que Deus deu para ela. Então, ali ela tem que ser o quê? A pastora desse rebanho. Coisa simples que o pastor Alex falou aqui, sabiamente, né? Do cuidado. Todos nós precisamos ser cuidados. A igreja é um lugar de cuidados. Então, por exemplo, o dia que a Joana, agora ainda está parcial, né? Não está total, mas o dia que tiver total, e a Joana, como pastora desse grupo, ela perceber que tem alguém que está doente, ela não vai esperar que o pastor Alex, que o pastor Felipe, que o pastor Adilson ligue para a ovelhinha dela, porque a ovelhinha é dela. Ela vai primeiramente se apaixonar pelas ovelhas, e ela vai ligar para essa ovelha e orar por ela. Pode ser que até a coisa seja mais complexa, ela vai pedir ajuda para um pastor mais em cima lá da estrutura. Mas o primeiro nível de pastoreio, que é o mais importante, é a Joana. É você que é o líder de célula, porque você consegue olhar, observar se essa pessoa está bem, se ela não está bem. Então, se essa pessoa faltou dos cultos de celebração, né?
e isso que o pastor Alex falou é muito importante, o cuidado, o zelo que nós temos como igreja macro, mas esse cuidado ele tem que ser detalhado dentro de uma célula. Uma vez eu ouvi uma história interessante num curso que eu participei, e o ministrador disse o seguinte: você imagina um dono de supermercado que investiu milhões numa estrutura, numa mega estrutura, construiu paredes, pôs o melhor teto, as melhores luzes, as melhores gôndolas, distribuiu todos os produtos de forma estratégica, colocou um ambiente musical para que o cliente pudesse passear com o melhor carrinho dentro do supermercado para pegar os produtos de melhor qualidade. E todo aquele ambiente ele proporciona uma coisa gostosa, que dá vontade de voltar no supermercado, mesmo que o preço seja mais caro, porque há uma estrutura muito boa. Mas se esse cliente que pegou ali, depois de um ambiente bonito, gostoso, musical, ele vai para o caixa pagar a sua conta. Se o caixa estiver mal-humorado, se o caixa não der uma atenção, se o caixa não for simpático, se o caixa não for gentil, não for elegante, não sorrir, mesmo numa função de cobrança, é possível que esse cliente nunca volte mais àquele supermercado por causa do caixa. Você vê que interessante? Isso funciona para empresários. Eu estou vendo a Ana Rosa já viajar na maionese. Então, é interessante porque isso fala do líder. Porque numa estrutura, vamos pegar aqui a sede, que é o carro-chefe. Né? Eu tenho a prática de toda segunda-feira, por exemplo, mandar o pastor Alex bondosamente me faz uma arte, escrito assim, senti a sua falta no culto ontem. E olha que nós temos centenas de pessoas. Mas eu consigo olhar e perceber alguns que faltaram. Essa semana eu errei. Eu mandei para o nosso querido Antônio, ele está aí, né, no Tadel. Eu mandei para o Antônio, senti sua falta. Ele, apóstolo, estava lá. Mandei para a Sheilinha do Mora. Ela falou, o senhor estava lá, eu estava lá também. Eu falei, meu Deus, deu fora. Mas a maioria eu acertei. E aí cada um tinha uma justificativa plausível. Né? Não fui por isso, viajei, tive um problema, dificuldade. Então, as pessoas, para elas perceberem que alguém notou a ausência dela. Às vezes, a primeira tendência, coisa simples, é a gente imaginar que um membro da célula não vai na célula porque ele não quer nada com Deus, não quer nada com a célula, é um descompromissado. A gente começa a pensar negativamente. Não! O pastor Alex falou muito bem, a igreja é um lugar de cura, a célula é um lugar de cura. Então, as pessoas, elas precisam de ser ajudadas. Às vezes, a pessoa tem uma batalha tão grande, igual o pastor Alex teve uma batalha no Dia dos Pais. Às vezes, as pessoas estão enfrentando lutas durante o dia que falam, não quero nem estar na célula hoje. Não quero nem saber da Joana hoje. Ela nem adianta ela mandar o banner, o link, que eu não vou entrar, me recuso a entrar, estou mal. Você percebe? Aí a Joana não vê a pessoa no link lá na célula online, ela fala assim, mas... Né? Há uma tendência da gente a pensar negativamente quando a gente precisa pensar diferente. Pensar que luta que essa pessoa teve, que dificuldade ela teve. Vou tentar ajudar, vou ligar depois. É legal quando a célula depois, agora não, porque está online, mas a célula, quando era presencial, nós fazíamos um vídeo no final com todo mundo da célula, assim, sentimos a sua falta, e mandávamos para todas as pessoas que faltaram na hora da comunhão, para a pessoa perceber que ela faz falta. Aquela palavra, aquele vídeo era curador. A pessoa sentir que ela é amada, que ela é querida, que ela faz falta, que ela é importante no contexto da fé. Então, aqui como nós estamos falando para líderes e pastores, não espere, mesmo líder, né, não espere que venha lá do alto, de algum escalão da estrutura do NDA, da igreja, que alguém faça isso, né? Porque às vezes nós vamos falhar. Agora, quando você tem um pequeno rebanho, por isso que existem as células.
você pode exercer o seu pastoreio com tanta excelência. Olha, e aí sim, nós vamos tornar a nossa igreja macro uma igreja irresistível. Amém? Parabéns, pastor Alex, tremendo, tremendo, tremendo. Meu Deus, eu digo assim, quando eu saí agora recentemente, no domingo, fui fazer uma conferência financeira, de finanças, lá numa igreja em Belo Horizonte. Eu disse para eles, olha, talvez seja a 5ª vez que eu saia em anos, num domingo. Porque domingo é o dia da casa do Senhor. Aquilo que o pastor Alex leu aqui, Salmo 122:1, é o meu lema. Eu sou igrejeiro. E eu fiz uma microcirurgia aqui na minha gengiva, fiz um enxerto ósseo a semana passada, numa sexta-feira. Eu fui infeliz da escolha da data. E nós tínhamos o Jeová Nissi na igreja, que apresentar uma peça, e no domingo, eu fiz, e meu lado aqui direito ficou desse tamanho, parecendo a bochecha do Kiko, só de um lado. Se fosse dos dois, tudo bem, né? Dava para disfarçar. Mas de um lado só, ficou inchado. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou aparecer na igreja com essa bochecha do Kiko? Né? E inchado, né? E tomando um monte de remédio. E o dentista disse, o cirurgião disse assim, ó, não fala muito, maneira, cuidado com algumas coisas. Eu falei, mas como não vou falar? Eu vou para a igreja. Aí, uma tentação de eu vou ficar aqui, eu libero para os meninos lá, os pastores ali vão fazer tudo, já está tudo pronto, né? Eu falei, não, eu vou para a igreja com o rosto do Kiko. E fui, pus a máscara, mas só quando você tira ela no altar, aí o rosto ficou... E quem está com problema parece que é maior, né? A gente fica pensando, todo mundo vendo, nem sei se alguém percebeu, mas eu a impressão que eu estava com o rosto assim, mordido de marimbondo, né? Mas eu fui, por quê? Mesmo inchado, porque eu amo estar na casa do Senhor, como o pastor Alex disse que ele também faz a mesma coisa, porque é prazeroso. Então, não é doença, não é nada, nem empecilho, nada. Eu amo estar na casa do Senhor, porque é um lugar irresistível. Torna a sua célula isto. Líder de célula, se apaixone pela sua célula, seja um excelente líder, um pastor de excelência da sua célula. Deus vai te honrar. Deus honra aqueles que cuidam de pessoas. Tenha certeza disso, amém? Nós vamos orar para terminar. Pai, nós te damos graças e bendizemos o teu nome. Obrigado por essa palavra, pela vida tão preciosa do pastor Alex. Obrigado pela Adri, Senhor, esses momentos finais do nascimento da Bela. Obrigado pelo Benjamin, obrigado, Senhor, pela família do pastor Alex, toda ela, Senhor. Obrigado por cada pastor, cada líder, cada membro que aqui está. Senhor, torna a nossa igreja, em todos os lugares desse Brasil e no exterior, um lugar irresistível, que as pessoas se apaixonem, Senhor, porque o Senhor está lá presente, o Senhor reina lá, é o Senhor que é manifesto, a glória do Senhor. Por isso, Pai, nós declaramos aqui nesta quarta-feira, nessa semana, ao ministrar a palavra, que seja a revelação do Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, a ministração de cada um de nós nessa semana, em nome de Jesus. Amém.